Graça e paz do Senhor Jesus a você e toda a sua família. É uma honra, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, em mais uma transmissão, em mais um momento em que passaremos juntos aqui, falando acerca das coisas de Deus. É uma mentoria bíblica, é a mentoria 6:33, portanto você é muito bem-vindo a nossa mentoria de hoje. Onde quer que esteja, abra o seu coração para receber da instrução de Deus, da palavra de Deus sobre a sua vida. Hoje o tema é: tenha a sabedoria do céu. Tenha a sabedoria do céu. A Bíblia fala lá em Tiago da sabedoria da terra, que é animal, olha isso, demoníaca. A sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, ela é pacífica, temperada. Então, quero que você fique comigo nesta caminhada. Antes, porém, de entrarmos no texto bíblico, se você não é inscrito neste canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as recomendações quando entra um conteúdo aqui. Também dê um like, um joinha, curta essa transmissão, escreve aqui agora a cidade de onde você está nos assistindo, como também faz assim, compartilha com 5 pessoas. E eu quero começar essa transmissão aqui cumprimentando os irmãos que sempre nos acompanham aqui. O Marcos Gomes, a Zaida Roste, a Vera Borges, a Vilma Miller, a Elaine Nani Quan. A Vera Borges é lá da França, gente. Nos acompanha lá da França. Pastora Regiane Oliveira, Marivone Alcides de Biguaçu, a Vera Verte, que é de Joinville, Sebastiana Neves Pires, Maria Aparecida Gonçalves, Alexandre Telheria, também o pessoal da Quilp e Cominos. Deus abençoe vocês, irmã Neudir Quilp, aliás, o irmão Neudir Quilp. Também o Alan Jones, Luciene Oliveira, nossa pastora Luciene, lá da Mais de Cristo, de Milão, na Itália. Deus abençoe. Daniele Andrade, também aqui com a gente. Ivan Frank, Deus abençoe. Mara Rita Ramos Steck, Silvana Marcelino, a nossa irmã Antonieta, que sempre está conosco lá de Portugal. Onde quer que você esteja, abra o seu coração para receber da instrução da palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto que está em Marcos capítulo 14, versículo 19. Diz assim o texto bíblico, olha só. Então mandou que todos se assentassem sobre a relva. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Uau! Nós precisamos começar falando sobre, de maneira objetiva, a diferença entre o que é conhecimento e sabedoria. Nós estamos vivendo em tempos em que a sabedoria se tornou um bem escasso. É bem isso. Muitos confundem conhecimento com sabedoria, mas Jesus nos ensina que a verdadeira sabedoria, ela se manifesta nas nossas atitudes. O conhecimento é informação, enquanto a sabedoria é a aplicação. Por exemplo, você pode conhecer tudo sobre alimentação saudável, mas só é sábio se souber equilibrar a dieta e resistir ao excesso. Diga eu. O conhecimento pode ser aprendido através do ensino, através de livros, mas a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. Conhecimento vem do estudo, sabedoria vem da revelação que o Senhor traz sobre a nossa vida. E nós que servimos a Deus, precisamos ter no coração sempre o desejo de vivermos esse nível de sabedoria. Uma sabedoria divina, uma sabedoria temperada. Lá em Tiago 1:5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente. Uau! É muito forte esse texto, minha gente. O conhecimento enche a mente, enquanto a sabedoria transforma o nosso ser interior. Ter muito conhecimento, escute só, ter muito conhecimento pode te levar ao orgulho. Agora, a sabedoria te leva à humildade, ao discernimento, ao temor do Senhor. Lá em Provérbios 9:10, a gente lê isso. O temor do Senhor é um princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Uau! Sem sabedoria, nós nos tornamos apenas conhecedores, um capital intelectual muito grande, mas orgulhosos. No episódio da multiplicação dos pães e peixes, diante de uma multidão faminta, diante de um cenário de escassez, porque o que Jesus tinha em suas mãos era limitado, Jesus, ao invés de sair fazendo, ele olha para cima. Antes de pedir, olha para cima. Em outras palavras, está dizendo: eu preciso de sabedoria que vem do alto. Ele não olha para o problema, ele olha para o Pai. Ele não olha para o problema, ele olha para o Pai. Escreve isso aí. O segredo é olhar para Deus. Os teus olhos precisam estar em Cristo. A tua vida precisa estar em Cristo. Tua história precisa estar em Cristo. Teu destino precisa estar em Cristo. Os teus sonhos precisam estar em Cristo. Os teus planos precisam estar em Cristo. Os teus pensamentos precisam estar em Cristo. Sem Cristo já era para mim, já era para você. E aí a gente percebe o quê? Que Jesus tinha a sabedoria com uma fonte. E que fonte era essa, pastor Júnior? A fonte não era terrena, a fonte era celestial. Ora, quando os seus olhos estão voltados para os céus, você atrai os céus sobre a terra. E eu quero pontuar aqui, nesta mentoria bíblica de hoje, alguns segredos. O primeiro é que a sabedoria, ela começa na gratidão. Um coração que não possui gratidão, um coração ingrato, vai ter problema logo, logo. Fecha as portas. Impede que coisas extraordinárias aconteçam. Jesus tinha quantos pães e peixes? 5 pães, 2 peixes. Insuficiente, uma quantidade limitada para alimentar mais de 5.000 homens. Mas ele não reclamou. Em vez disto, ele olha para o céu e ele faz o quê? Ele dá graças. Porque este é o segredo. Ora, escuta, a nossa natureza humana reclama da falta, reclama da limitação, reclama do que tem. E se tiver tudo, ainda está insatisfeita. A nossa natureza humana. Nós sempre queremos um quinhão a mais. Você pensava, o dia que eu ganhar 5.000, aí você começou a ganhar 5.000, o dia que eu ganhar 7.500, aí começou a ganhar 7.500, o dia que eu ganhar 10.000, não, o dia que eu ganhar 15.000, e você não para. É uma busca desenfreada por mais. Nós queremos mais o tempo todo e não entendemos que às vezes o que nós temos nas nossas mãos é o suficiente para alimentar uma multidão. A sabedoria que Jesus possui, ao invés de reclamar, ele começa a agradecer. Porque a gratidão é uma semente que desbloqueia milagres. Escute o que eu vou dizer. Em vez de murmurar, agradeça. Jesus nos ensina a agradecer neste episódio. O céu responde com multiplicação quando nós temos gratidão. Aliás, olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse tem que ser o seu, o meu coração. Segundo lugar, primeiro, a sabedoria começa na gratidão. Em segundo, a sabedoria vê potencial no pouco.
Às vezes a gente quer ver muita coisa para então dizer que isso é ou não é, que isso dá ou não dá, que é suficiente ou não, que estamos ou não estamos satisfeitos. Mas a sabedoria vê potencial no pouco. Escreve isso. A sabedoria vê potencial no pouco. Jesus era a sabedoria encarnada. E ele olha para 5 pães e 2 peixes, tem gratidão, ele vê nos 5 pães e nos 2 peixes o quê? O suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobejar ali 12 cestos cheios. Enquanto os discípulos diziam: o que é isto para tanta gente? Jesus via o sobrenatural do que parecia insuficiente. A natureza humana vai ver sempre limites. Limite para cá, limite para lá. É a natureza humana. Mas quando estamos caminhando na sabedoria, nós vemos possibilidades em tudo. Em tudo. Quando você entrega um pouco nas mãos de Jesus, o céu entra em ação. Ou, aleluia, eu gosto do texto que a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, olha isso aqui, é muito forte, gente. É muito importante você entender isso. Isso quer dizer que os absurdos são oportunidades que Deus usa. Os absurdos, os improváveis, as coisas pequenas, às vezes insignificantes, Deus usa. Sabe, talvez você sirva a Deus, a sua esposa não. Talvez você sirva a Deus, seu marido não. Talvez você sirva a Deus, seus pais não. E aí, escute o que eu vou dizer. Talvez você esteja vivendo um quadro de muitas interrogações, mas Deus pode reverter quadros. Deus pode confundir os sábios da sabedoria humana, da natureza humana, porque a sabedoria divina é diferente. Em terceiro lugar, a sabedoria nos leva a compartilhar. Escute, eu quero que você escreva isso. Sabedoria nos leva a compartilhar. Escreve isso. Porque tem gente que quer juntar tudo. Aliás, a natureza humana tem a proposta de quê? De reunir tudo nas próprias mãos. Mas a sabedoria nos leva a compartilhar. Jesus poderia ter ficado com os 5 pães e 2 peixes, mas ele é grato, ele vê potencial no pouco e ele começa a distribuir. Ele começa a entregar nas mãos dos discípulos. Ele abençoa, começa a partir e entregar nas mãos dos discípulos. Escute o que eu vou dizer. O céu age quando vê que você está sendo um canal de milagres. A multiplicação não vem nas mãos de Jesus. A multiplicação parte das mãos de Jesus, mas passa na mão dos discípulos, dos líderes de 100, de 50 que Jesus tinha mandado levantar ali. Porque é assim, gente. É desse jeito que Deus trabalha. Ou eu estou falando com gente aqui que vai ter experiências extraordinárias com Deus de multiplicação. Você vai viver um novo tempo de multiplicação na sua vida. Aliás, olha isso aqui, esse texto, vou ler de novo, Tiago 1:5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Escute, você precisa ter isso na sua mente. Eu e você precisamos de sabedoria para podermos compartilhar o que Deus tem trazido à nossa vida sobre nas nossas mãos. E eu quero concluir dizendo que quando Deus age, milagres acontecem. Eu quero que você escreva aí. Quando Deus age, milagres acontecem. Porque é uma verdade. A sabedoria que vem da parte de Deus não é apenas para você pensar certo, conhecer o que é certo. Não, é para você viver de forma correta.
Essa sabedoria começa com gratidão, continua com fé. Essa sabedoria, ela está sobre a sua vida de maneira poderosa, de maneira incrível. Ela se completa quando você entende que deve compartilhar, porque há uma bênção de Deus no compartilhamento. Hoje, Deus quer abrir os céus sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre sua missão, seu propósito, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas para isso você precisa o quê? Levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu quero receber da tua sabedoria. Olhe para o céu, olhe para o Senhor, ao invés de olhar para o problema. Porque o céu não responde reclamações. O céu responde à disposição de crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Ou você não está nesta transmissão por acaso. Você está aqui trazido por Deus. E eu quero orar por você, quero abençoar sua vida. Deus abençoe Paloma Silva de Lima, que sempre está conosco, Alan Jones, Carolina Guedes, Ana Maria Silva, Adriana de Martino, Neide Machado, Bruno Salada, Vanderleia Silva. Deus abençoe Franciele Santos, Aline, Giancarla Andrades, Vilma Miller, Joseni Gomes. Deus abençoe Lucinei, Lucimar da Silva, Osmar Ramos, Rosinete Azevedo, tanta gente aqui, tantas pessoas aqui buscando a presença de Deus. Eu quero orar, quero abençoar sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui. A tua palavra diz, e por 2 vezes li este versículo, de que se alguém precisa de sabedoria, pode pedir ao Senhor, que a todos dá de forma liberal. Eu quero pedir sabedoria sobre a minha vida. Quero pedir sabedoria sobre a vida dos meus irmãos. Quero pedir que os céus estejam abertos sobre a vida deles. Quero, nesta hora, orar pedindo que a unção e o poder do teu Espírito Santo flua. Entre nesta vida, entre nesta casa, entre nesta situação, e que algo poderoso do Senhor seja desatado em favor dos teus filhos. Eu oro por milagres. Eu oro, Senhor, por ação sobrenatural do Senhor, por céus abertos. Eu os abençoo nesta hora. Na autoridade do nome de Jesus, declaro vida e vida em abundância. Declaro milagres do Senhor. Declaro unção do teu Espírito Santo. Declaro, Senhor, um novo tempo para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos nesta hora. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que Deus ministrou ao seu coração. Eu te espero aqui todos os dias às 6h33 da manhã, no nosso encontro aqui no canal. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira poderosa. Tá? Não esquece de dar um like e até o nosso próximo encontro. Até lá. Deus te abençoe.